Luiz, se você é bem objetivo para a gente tentar cumprir o tempo, é o seguinte: explica para nós o Fórum Social Panamazônico, o que e como ele pode se ligar à resistência e à construção de uma Panamazônia de interesse humano e também dos seres viventes e da natureza das florestas e assim por diante. Conta para nós a história do FOSPA e como ele, enquanto movimento, pode contribuir para que nós tenhamos uma Amazônia mais de acordo com uma aliança com a vida, propriamente dita. Bom, encurtando a história, o Fórum Social Panamazônico ele é de 2002, né? É um ano depois do Fórum Social Mundial. Ele navega e projetou uma utopia, que é a Panamazônia, né? Que antes dele, 2002, só conjugava, até conversei já isso com vocês, o termo Pan-Amazônia, o Estado, porque você tinha a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que era dos países que compartilham a floresta, você tinha as universidades, você tinha a UNAMAS, que era a União das Universidades da Amazônia, e você tinha os povos indígenas, você tinha a COICA, que em castelhano é Coordenação das Organizações Indígenas da Cuenca, da Bacia Amazônica, né? Então, ele foi uma projeção. Qual é a utopia? A utopia, assim, é considerar que a Amazônia, apesar de ser centenas de povos, apesar de serem centenas de idiomas, apesar de uma diversidade absurda, os povos dessa parte dessa região, que é uma região compartilhada por 9 países, é bom nunca deixar de falar isso, embora 2/3 da floresta esteja em território brasileiro, o terço seguinte, restante, é um terço compartilhado por mais 8 países. E poderia, e deve, e precisa terem interesses comuns, né? Esses interesses comuns são os interesses comuns que se criam a partir do enfrentamento com o capital. Então, somente isso, né? O desejo do capital de submeter essa região à sua lógica, né? Que vem desde a expansão da fronteira agrícola, a exploração madeireira, atualmente a exploração mineral desenfreada, essa visão colonial, né? Essa visão colonial, que é uma visão que os territórios existem para que os centros desenvolvidos extraiam lucro, e muito lucro. E, enfim, essa é, em resumo, a história do capitalismo, né? Não é uma exclusividade da Amazônia, mas é uma coisa com que ela se bate, ela se enfrenta. E o Fórum Social foi criado, o Fórum Social Panamazônico foi criado para perseguir essa utopia. Tem passado por diversas etapas, não é? Ele vai ser a 10ª edição, em 20 anos de existência, vai ser a 10ª edição do Fórum. O que eu quero dizer é o seguinte: nunca nós tivemos tão próximos de dar avanços significativos em relação a essa busca dessa unidade. Nós provavelmente vamos ter o fórum mais representativo, no ponto de vista de presença de forças e movimentos vivos da Pan-Amazônia, movimentos indígenas com representação muito forte, organizações quilombolas com representação forte, organizações de ribeirinhos e comunidades tradicionais fortes, não é? Cidades amazônicas marcando uma presença, um movimento de periferias. E nunca também tivemos discussões tão avançadas no sentido de conseguir fazer uma projeção da Amazônia que nós queremos, não é? A luta da Amazônia ela foi sempre muito marcada pela resistência, não é? E vem havendo já, não é agora, não fosse, mas avanços e esforços muito grandes no sentido de projetar o que seja uma Amazônia, não é? O que seria uma Amazônia livre da mineração e do agronegócio, do latifúndio ganadeiro? O que seria uma Amazônia movida por energia eólica e energia solar, e não por petróleo e empresas e represas hidrelétricas, não é? O que seria possível fazer, quer dizer, quais são os elementos, quais são as propostas,
qual é a utopia, qual é a visão. Então, nós vamos ter um fórum que nós vamos discutir isso. Nós vamos discutir isso. E isso tem um efeito prático também imediato. Não é? Nós vamos ter eleições no Brasil e na Colômbia, que são dois, dentro da Pan-Amazônia, dois dos grandes países, né? Dentro da Pan-Amazônia. Os dois, três grandes maiores países de força seriam Brasil, Colômbia e Venezuela. Então, você tem eleições. E essas eleições, para nós, têm um duplo sentido. Não é? Tem um sentido de enfrentamento ao fascismo, né? Tem de colaborar para a derrota de Bolsonaro no Brasil e de Duque na Colômbia. Agora, tem também o esforço de apresentar uma visão, propostas para os novos governantes. Né? Não assinar um cheque em branco. Essa frase, inclusive, tem sido muito repetida nos preparativos do fórum. Não assinar um cheque em branco. Para bater o fascismo e ter capacidade de exibir um programa, ou pelo menos elementos de um programa, que construam esse projeto de Amazônia. E o fórum é isso, vai discutir tudo isso de 28 a 31 de julho, aqui em Belém, com várias paradas anteriores, né? Atividades preparatórias, bastante.